O milagre que a medicina não explicou. José tinha apenas 7 anos quando os médicos deram o veredicto que mudaria a vida de sua família para sempre. Após meses de exames, consultas e noites em claro, o diagnóstico foi confirmado: Síndrome de Prader-Willi, uma doença genética rara que causa obesidade extrema, deficiência intelectual, problemas hormonais e uma fome insaciável. Ele nunca terá uma vida normal, disse o médico, olhando sério para os pais de José. Vão precisar trancar a geladeira, vigiar cada refeição, e mesmo assim, as complicações vão chegar. Preparem-se para o pior. A mãe de José, Dona Maria, chorou em silêncio no ônibus de volta para casa. O pai, seu Antônio, um homem simples que trabalhava como servente de pedreiro, apertava o chapéu entre as mãos, como se aquilo pudesse esmagar o desespero. Eles já haviam vendido a televisão e parte dos móveis para pagar as consultas, e agora, além da doença, vinham a dívida e o medo do futuro. Foi numa tarde dessas, enquanto Dona Maria lavava roupa no tanque, que a vizinha, Irmã Clara, uma senhora de cabelos brancos sempre vestida com saias longas e blusas modestas, se aproximou. Maria, por que você não leva o menino na igreja? Lá na congregação cristã, os irmãos oram com fé. Deus faz coisas que médico nenhum faz. Dona Maria enxugou as mãos no avental e olhou para a vizinha com ceticismo. Já tentei de tudo, Clara. Até benzeção em centro espírita eu fui. Irmã Clara, porém, não desistiu. Não é questão de tentar, Maria. É questão de crer. Lá, a gente não tem show, não tem banda, não tem pregador famoso. Só tem a palavra de Deus e irmãos que jejuam e oram de verdade. No domingo seguinte, seu Antônio, mesmo relutante, vestiu José com a única camisa social que tinha, com pouco poída, mas limpa, e os três entraram pela primeira vez na pequena sala de cultos da congregação cristã no Brasil. Não havia lustres de cristal, nem telões, nem música alta. Só um grupo de pessoas vestidas com simplicidade, homens de ternos escuros e gravatas, mulheres com saias abaixo do joelho, todos sentados em cadeiras de madeira enfileiradas. No fundo, um ancião de voz serena, Irmão Pedro, dirigia o culto. José, que sempre foi agitado, surpreendeu os pais ao ficar quieto, olhando para os hinos que eram cantados sem acompanhamento de instrumentos, só vozes unidas. Jesus, meu Salvador, a ti me entrego agora. Quando chegou a hora dos testemunhos, um irmão se levantou e contou como Deus havia livrado sua filha de uma cirurgia de risco. Outra irmã, com lágrimas nos olhos, agradeceu pela cura de um câncer. Dona Maria segurou a mão de seu Antônio com força. Será que aqui? Ela sussurrou. Após o culto, Irmão Pedro aproximou-se deles. Primeira vez aqui? Seu Antônio assentiu, constrangido. Sim, irmão. É que o nosso filho, ele tem uma doença grave. O ancião olhou para José com bondade, colocou a mão em sua cabeça e orou em voz baixa: Senhor, este menino é tua criação. Que a tua vontade seja feita em sua vida. Depois convidou a família para voltar na quarta-feira, dia de reunião de oração. Os meses seguintes não foram fáceis. José continuava com crises de fome incontrolável, chegando a revirar lixeiras em busca de comida. Uma vez, Dona Maria o flagrou comendo terra do vasinho de planta. Meu Deus, até quando? Ela chorava à noite. Mas toda quarta e todo domingo, eles estavam na igreja. Os irmãos oravam por José, impunham as mãos sobre ele e jejuavam. Em uma santa ceia, Irmão Pedro disse: a fé não é só pedir, é confiar. Mesmo quando não vemos, Deus está agindo. Até que certo domingo, algo mudou. José, que sempre se distraía durante os cultos, começou a prestar atenção nos hinos. Em um deles, Confia, meu irmão, Deus não te esqueceu, ele repetia a letra baixinho, como se decorasse. Depois do culto, aproximou-se de Irmão Pedro e perguntou: Irmão, se eu orar muito, Jesus tira essa fome de mim? O ancião se ajoelhou na frente do menino, olhou nos seus olhos e disse: Jesus não só pode, como vai fazer, meu filho. Mas você precisa crer de todo o coração. Naquela noite, José orou sozinho no seu quarto. Não foi uma oração decorada, mas um choro sincero: Jesus, eu não aguento mais. Por favor, me ajuda. E então, algo inexplicável aconteceu. Nos dias seguintes, a fome voraz de José começou a diminuir. Ele ainda sentia vontade de comer, mas não aquela compulsão que o fazia devorar tudo à frente. Os pais, assustados, levaram-no de volta ao médico. Os exames mostravam que os níveis hormonais, antes completamente desregulados, estavam se normalizando. Isso não faz sentido, disse o endocrinologista, coçando a cabeça. Não há registros de remissão espontânea em Prader-Willi. Mas a família sabia. Era Deus. Um ano depois, José, agora com 8 anos, subiu no púlpito da congregação cristã para dar seu testemunho.
Com voz trêmula, mas firme, ele disse: eu tinha uma doença que os médicos falavam que não tinha cura. Mas os irmãos oraram por mim, e Jesus me curou. Agora eu como normal, brinco, vou à escola, e não sinto mais aquela fome ruim. Muitos choravam. Irmão Pedro, emocionado, abençoou o menino e lembrou a todos: Deus não olha para a nossa aparência, nem para o nosso poder. Ele olha para o coração humilde que busca Ele. José foi batizado nas águas daquele mesmo ano, em uma cerimônia simples, mas cheia de significado. Quando saiu da água, seu Antônio e Dona Maria o abraçaram forte. Não havia mais dívidas, os irmãos da igreja haviam ajudado a família a se reorganizar financeiramente. Não havia mais medo, a fé deles agora era inabalável. Anos se passaram. José cresceu, tornou-se um jovem dedicado à igreja e hoje, aos 20 anos, serve como diácono na mesma congregação cristã onde foi curado. Sempre que alguém pergunta como superou a Prader-Willi, ele responde: não fui eu. Foi Deus, através das orações dos irmãos. E então conta uma lição que aprendeu ainda criança. Às vezes, a gente acha que o problema é grande demais para Deus. Mas na verdade, não existe problema grande demais para quem tem fé do tamanho de um grão de mostarda. O que importa não é o tamanho da nossa luta, mas o tamanho do nosso Deus. Na congregação cristã no Brasil, onde a simplicidade fala mais alto que qualquer ostentação, onde os hinos são cantados com o coração e não com instrumentos, onde os irmãos se vestem com modéstia e oram com fervor, José encontrou não só a cura para o corpo, mas a paz para a alma. E até hoje, quando o culto chega à parte dos testemunhos, ele se levanta, como tantos outros, para dizer: Deus é fiel. Sempre. A vida de José depois daquele milagre não foi um caminho de rosas sem espinhos, mas ele aprendeu que cada espinho era uma oportunidade para ver a mão de Deus agindo de novo. Os médicos ainda o chamavam para exames, espantados com sua evolução. Um deles, um neurologista renomado que o acompanhava desde pequeno, certo dia abaixou o prontuário, olhou nos seus olhos e disse: José, cientificamente, você não deveria estar aqui. Não deveria estar andando, falando, vivendo normalmente. Isso é além da medicina. José sorriu, como sempre fazia quando ouvia coisas assim. Doutor, a medicina é uma bênção de Deus, mas ele não se limita a ela. O Senhor faz o impossível quando a gente confia nele de verdade. O médico, embora não fosse crente, balançou a cabeça, impressionado. Se isso é fé, então ela é mais poderosa do que qualquer remédio que eu já receitei. Mas nem todos na família de José entenderam logo de início. Sua tia, que sempre foi cética, certo dia o desafiou. Como você tem tanta certeza que foi Deus? Podia ser só sorte, um erro no diagnóstico. José não se abalou. Pegou a Bíblia que sempre carregava na bolsa, abriu em Mateus 17 e leu em voz alta o versículo que falava do menino endemoninhado que os discípulos não conseguiram curar. Jesus disse que aquele tipo de demônio só sai com jejum e oração. Minha cura não veio de um hospital, tia. Veio de joelhos no chão da igreja com irmãos clamando por mim. Isso não é sorte. É milagre. Aos poucos, até os mais resistentes começaram a enxergar a mudança. Sua mãe, que antes chorava todas as noites com medo de perdê-lo, agora sorria ao vê-lo ajudando na obra do Senhor. José passou a visitar hospitais, levando seu testemunho para outras famílias que enfrentavam doenças raras. Não estou aqui para dizer que vai ser fácil, ele falava, segurando a mão de mães desesperadas. Mas estou aqui para dizer que Deus não desiste de ninguém. Se ele fez por mim, pode fazer por você também. E foi numa dessas visitas que conheceu Maria, uma jovem que lutava contra uma doença degenerativa. Ela estava fraca, desanimada, mas quando José começou a contar como Deus o havia libertado, algo mudou em seu olhar. Você acha que Deus ainda faz milagres hoje? Ela perguntou, com a voz trêmula. José não hesitou. Não acho. Tenho certeza. E o melhor, ele não escolhe quem merece. Ele escolhe quem crê. Maria começou a frequentar a igreja com José. No começo, mal conseguia ficar de pé durante os cultos, mas os irmãos a cercavam, orando, incentivando. Até que uma noite, durante uma vigília, enquanto o coro cantava, há poder no sangue de Jesus, Maria sentiu uma força estranha percorrer seu corpo. Quando tentou se levantar, conseguiu. E não só isso, andou até o altar sem muletas, sem dor. Os irmãos choravam, glorificando a Deus. José, de joelhos, agradecia mais uma vez. Anos se passaram, e hoje José e Maria servem juntos na obra do Senhor. Eles não têm diplomas teológicos nem títulos importantes, mas têm algo que muitos não têm, uma fé forjada no fogo da aflição e uma história que ninguém pode negar.
Toda vez que alguém pergunta como eles conseguem sorrir depois de tudo que passaram, José responde com a mesma simplicidade de sempre, porque a gente sabe que a história não acabou no problema. Acabou no altar. E no altar, Deus sempre tem a última palavra. E assim, naqueles bancos de madeira simples, entre hinos cantados à capela e orações que sobem como incenso, mais vidas são transformadas. Porque onde há um coração quebrantado e uma igreja que ora, Deus não passa sem ser visto. E seus milagres? Ah, esses nunca param. Basta ter fé para enxergá-los. Na mesma igreja onde José e Maria encontraram sua restauração, uma jovem chamada Ana sentava-se sempre no último banco, como se quisesse se esconder do mundo. Ela chegava cedo e saía tarde, mas nunca levantava a mão para pedir oração. Seu olhar vazio e as marcas roxas nos braços, disfarçadas por blusas de manga longa mesmo no calor, contavam uma história que suas palavras não ousavam revelar. Ana tinha apenas 19 anos, mas carregava o peso de uma vida marcada pela rejeição. Abandonada pela mãe ainda criança e criada por uma tia que a tratava como fardo, ela cresceu ouvindo que não prestava para nada. Quando pensou que havia encontrado amor, caiu nas mãos de um homem que trocou carinho por violência. As agressões começaram com palavras, depois vieram os empurrões, até que as marcas no corpo se tornaram frequentes. Uma noite depois de mais uma surra, ela fugiu sem rumo, com apenas a roupa do corpo e um bilhete amassado no bolso. O endereço da Universal, dado por uma vizinha que, certo dia, havia lhe dito: lá tem gente que ora de verdade. Talvez Deus te escute. Foi assim que Ana chegou à igreja, tremendo com medo até de respirar alto. No início, ela só observava. Via as pessoas orando com lágrimas, ouvia os testemunhos de livramento, sentia o calor das mãos impostas sobre as cabeças dos que buscavam a Deus. Mas ela não se atrevia a se aproximar. Até que numa quarta-feira à noite, durante a corrente de libertação, o pastor olhou diretamente para ela e disse: tem alguém aqui que acha que não merece ser amada. Mas Deus está dizendo: você é minha filha, e eu vou te tirar desse poço. As palavras foram como uma faca no peito. Ana segurou o banco com força, os olhos cheios d'água. Não aguentou. Quando o pastor chamou os que precisavam de libertação, ela se levantou com as pernas trêmulas, como se estivesse saindo de um pesadelo. Ao chegar ao altar, não conseguiu falar. Só chorou. E foi ali, entre soluços, que uma irmã da igreja a abraçou forte e sussurrou: deixa Jesus te curar, filha. Ele não desiste de ninguém. As semanas seguintes não foram fáceis. Ana ainda acordava com pesadelos, ainda sentia o medo apertar sua garganta quando via um homem se aproximar. Mas ela não faltava aos cultos. Toda vez que o pastor falava sobre o poder da oração, ela anota no caderninho que ganhou de uma obreira: Deus está comigo. Eu não estou sozinha. Pouco a pouco, as marcas no corpo foram sumindo, mas as da alma ainda doíam. Até que numa sexta-feira de jejum, algo mudou. Era uma noite como outra qualquer, até que o pastor começou a profetizar: tem uma jovem aqui que o inimigo quis destruir, mas Deus vai lhe dar um novo nome. Hoje os grilhões se quebram. Ana sentiu algo estranho no peito, como se uma corrente invisível estivesse se partindo. De repente, uma paz que ela nunca tinha sentido a invadiu. Não foi um alívio passageiro e foi uma certeza. Ela soube, sem sombra de dúvida, que estava livre. Nos dias que se seguiram, Ana começou a sorrir sem motivo. As memórias dolorosas ainda vinham, mas agora vinham sem poder. Ela passou a ajudar nas campanhas da igreja, distribuindo folhetos, orando por outras mulheres que chegavam machucadas como ela um dia esteve. Um dia, a tia que a maltratara apareceu na porta da Universal, atraída pelas mudanças que via em Ana. Chocada, a mulher ouviu a sobrinha dizer, sem ódio: tia, eu perdoei você. Jesus me ensinou que o perdão é a chave para a liberdade. Hoje, Ana não é mais a mesma. Ela estuda a Bíblia com voracidade, canta no coral da igreja e toda vez que pode, repete a frase que mudou sua vida: Deus não olha para o que você foi, Ele olha para o que você pode ser. E assim, entre as paredes daquela igreja que já viu tantas histórias de dor virarem histórias de vitória, mais um milagre se soma à lista. Porque a Universal não é só um lugar de pregações. É um hospital de almas, onde Deus opera com as mãos daqueles que creem. E enquanto houver alguém disposto a se ajoelhar no altar, os milagres não vão parar. Afinal, como o próprio José costuma dizer, com um sorriso no rosto, Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele mudou a minha vida e a da Maria, se Ele mudou a da Ana, Ele pode mudar a sua também. Basta você dar o primeiro passo. No mesmo domingo em que Ana deu seu testemunho, sentada nos bancos da Universal, uma mulher chamada Roberta ouvia cada palavra com os olhos cheios de lágrimas. Ela não conhecia Ana, mas parecia que aquela história tinha sido escrita para ela.
Há 2 anos, Roberta vivia um pesadelo. O filho mais velho, Lucas, de 17 anos, tinha se envolvido com drogas e crimes leves. As noites eram de choro, os dias de desespero. Ela já tinha ido em psicólogos, já tinha tentado de tudo, mas nada adiantava. Até que uma vizinha, depois de ver seu rosto marcado pela dor, lhe estendeu um convite simples: vem comigo na Universal, irmã. Lá tem uma força que você não conhece. Roberta resistiu no início. Já tentei de tudo, não adianta mais, ela dizia. Mas a insistência da vizinha e o desespero a levaram até a porta da igreja. Na primeira vez, ela entrou com o coração pesado, quase sem esperança. Mas algo aconteceu quando o bispo começou a orar. Era como se aquelas palavras fossem direcionadas só para ela. Deus não desistiu do seu filho. Ele está vendo suas lágrimas e vai trazer a vitória. Roberta sentiu um fogo no peito, uma certeza que não vinha dela. Naquela noite, ela se ajoelhou no altar e chorou como nunca, pedindo a Deus que tocasse no coração de Lucas. Os dias seguintes não foram fáceis. Lucas continuava sumido, as brigas em casa não tinham acabado. Mas Roberta não desistiu. Toda terça e sexta, ela estava na igreja, orando, jejuando, declarando: meu filho será livre, em nome de Jesus. Até que numa madrugada, o telefone tocou. Era Lucas do outro lado da linha, com a voz trêmula: mãe, eu tô na delegacia. Mas eu quero sair dessa vida. Eu quero voltar para casa. Quando Roberta chegou lá, encontrou o filho abatido, mas com um brilho diferente nos olhos. Eu não aguento mais, mãe. Aquela voz que a senhora falou, eu sonhei com um homem de branco me chamando para sair desse lugar. Foi como se alguém me puxasse para fora. Roberta não teve dúvidas, era Deus respondendo suas orações. Hoje, Lucas frequenta a Universal ao lado da mãe. Ele faz parte do grupo de jovens, ajuda nos cultos, e nas reuniões de terça-feira, é ele quem levanta a mão para dar o testemunho. Deus me tirou do lixo e me colocou num trono. Se ele fez por mim, pode fazer por qualquer um. Roberta, que antes vivia com medo de atender o telefone, agora sorria ao ver o filho lendo a Bíblia na sala, ou quando ele chega em casa depois do culto, cheio de planos para o futuro. E assim como Ana, como José, como tantos outros, Roberta descobriu que a Universal não é só um lugar onde se vai para ouvir sermões. É um campo de batalha espiritual, onde as correntes se quebram, os impossíveis se tornam possíveis e as famílias são restauradas. Porque quando a fé encontra a determinação, e a oração encontra a ação, Deus age. E ele não faz milagre pela metade. Todo domingo, agora, Roberta e Lucas sentam juntos nos bancos da igreja. E enquanto o coral canta, enquanto as mãos se levantam em adoração, eles sabem, ali, entre aquelas 4 paredes, não há caso perdido. Há apenas almas que ainda não encontraram a chave da vitória. E a chave, eles já descobriram, tem um nome: Jesus. E foi justamente num desses domingos que algo inesperado aconteceu. Enquanto o pastor falava sobre a importância de perseverar na fé, Roberta sentiu um aperto no coração. Não era dor física, mas uma certeza tão forte que quase a fez se levantar do banco. Algo grande estava para acontecer. Ela olhou para Lucas, que agora, aos 17 anos, já não era mais aquele menino rebelde de olhos vazios. Ele sorria enquanto cantava os hinos, e isso sozinho já era um milagre. Mas Roberta sabia que Deus não havia terminado sua obra na vida deles. Havia mais. Sempre havia mais. Naquela semana, durante a reunião de quarta-feira, o pastor fez um chamado especial. Quem aqui precisa de um milagre urgente? Quem está esperando uma resposta de Deus que parece demorar? Roberta levantou a mão sem hesitar. Não era por ela dessa vez. Era por alguém que ela amava profundamente, mas que ainda resistia, seu marido Carlos. Ele havia saído de casa havia quase 2 anos, depois de uma discussão que parecia ser o ponto final de um casamento já desgastado pelas brigas, pelas decepções, principalmente pela ausência de Deus no centro da família. Roberta orava por ele todos os dias, mas as notícias que chegavam não eram boas. Carlos tinha caído em más companhias, bebia demais, pelo que ela soube, até havia se envolvido com drogas. As pessoas diziam: deixa pra lá, Roberta. Esse homem já se foi. Você tem que seguir em frente. Mas ela sabia que, para Deus, não existe já se foi. Existe apenas ainda não chegou a hora. Naquela noite, depois da reunião, a pastora a chamou num canto e falou com uma convicção que arrepiou Roberta. Deus me mostrou que seu marido vai voltar. E não vai voltar do jeito que saiu. Vai voltar transformado. Mas você precisa fazer uma coisa: não desista de jejuar por ele. Todo sábado, você vai jejuar e orar das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde. E toda vez que o desânimo vier, você vai declarar: meu marido é de Deus, e o diabo não vai roubar o que é do Senhor. Roberta abraçou aquela palavra como se fosse uma âncora.
No sábado seguinte, ela acordou antes do sol nascer, tomou seu café, porque jejuar não era ficar sem água, a pastora havia explicado, e se ajoelhou no chão da sala, com a Bíblia aberta em Jeremias 32, 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haverá algo demasiado difícil para mim? Ela repetia aquele versículo em voz alta, como se cada palavra fosse um martelo quebrando as correntes que prendiam Carlos. Os dias se passaram, e nada parecia mudar. Até que numa tarde de sexta-feira, enquanto Roberta voltava do trabalho, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Do outro lado, uma voz rouca, quase irreconhecível, disse: Roberta, sou eu. Carlos. Ela segurou o fôlego. Onde você está? Perguntou, tentando não deixar a emoção transparecer. Estou na porta da Universal da Avenida Brasil. Não sei porquê, mas hoje eu acordei e senti que precisava vir aqui. Só que, eu não tenho coragem de entrar sozinho. Roberta não pensou duas vezes. Não se mexa. Eu já vou. Ela correu como nunca, o coração batendo tão forte que parecia que ia saltar pelo peito. Quando chegou, viu Carlos encostado num poste, com as mãos nos bolsos, olhando para o chão. Ele estava magro, a barba por fazer, as roupas surradas. Mas seus olhos não eram mais os mesmos. Havia algo neles que Roberta não via há anos. Medo? Arrependimento? Ou seria esperança? Ela se aproximou devagar, como se ele fosse um animal ferido que poderia fugir a qualquer momento. Vamos entrar? Ela perguntou, estendendo a mão. Carlos olhou para aquela mão, depois para o prédio da igreja, e finalmente para o rosto de Roberta. E então, como se algo dentro dele tivesse se quebrado, ele assentiu. Dentro da igreja, o culto já havia começado. O coral cantava Deus de promessas e Carlos, que nunca havia chorado na frente de ninguém, sentiu as lágrimas escorrerem sem controle. Quando o pastor fez o chamado para quem queria entregar a vida a Jesus, Roberta segurou a mão dele com força. Vai, meu amor, Deus está te esperando. E Carlos foi. Naquela noite, enquanto os obreiros oravam por ele, Carlos caiu no chão, sacudido por algo que nem ele mesmo conseguia explicar. Era como se uma carga pesada tivesse sido tirada de suas costas. Quando se levantou, olhou para Roberta e disse apenas 3 palavras: me perdoa, por favor. Hoje Carlos é um homem diferente. Não bebe mais, não usa drogas e o mais incrível, tornou-se um obreiro na mesma igreja que um dia o recebeu quebrantado. Ele conta seu testemunho sempre que pode, com lágrimas nos olhos. Eu estava morto, mas Deus me trouxe de volta. Não foi por merecimento, foi por misericórdia. E se ele fez por mim, pode fazer por qualquer um. Agora, aos domingos, não são só Roberta e Lucas que sentam nos bancos da Universal. Carlos está lá também, ao lado deles, com a Bíblia na mão e um sorriso que só quem foi resgatado das trevas conhece. E quando as pessoas perguntam como tudo aquilo aconteceu, Roberta simplesmente responde: fé, obediência e uma igreja que não desiste das pessoas. Porque na Universal ninguém é caso perdido. Todos são casos de Deus. O milagre completo. Anos depois, naquela mesma igreja, um jovem chamado Mateus entrou arrastando os pés, com o olhar vazio e as mãos trêmulas. Vinha de uma noite de excessos como tantas outras, e só entrou porque viu um cartaz: Deus ainda acredita em você. Dentro, encontrou Carlos no púlpito contando sua história. Quando seus olhos se cruzaram, Mateus sentiu algo estranho. Não era julgamento, era reconhecimento. Esse homem sabe o que eu sinto, pensou. Ao final do culto, Carlos se aproximou. Não pregou, não condenou, apenas estendeu a mão e disse: eu já estive onde você está. Mas hoje sou livre. E você também pode ser. Foi o suficiente. Mateus aceitou o convite para a corrente de libertação na semana seguinte. Roberta, agora líder do departamento de ajuda, o abraçou como um filho. Lucas, já um adolescente, orou por ele com uma fé que só quem viu milagres de perto possui. 3 meses depois, Mateus subiu ao altar para dar seu testemunho. Não havia mais cheiro de álcool em suas roupas, nem sombra de desespero em seu rosto. Pensava que era tarde demais, disse, com a voz embargada. Mas Deus não tem prazo de validade para salvar. Reflexão final. A vida de Carlos, Roberta e Mateus prova que milagres não são eventos isolados, são cadeias de graça. Uma mão estendida aqui, uma oração persistente ali, um não desisto de você dito no momento certo. Deus não muda apenas vidas, Ele as reconstrói, usando até as cicatrizes como prova de sua fidelidade. Lição de vida. Nunca subestime o poder de uma igreja que ama além das aparências ou de um Deus que escreve finais novos. Se você está quebrado, lembre-se, o mesmo Deus que resgatou Carlos das ruas está esperando por você, não por merecimento, mas por amor.
E se você já foi libertado, sua missão é simples: ser a ponte que outro alguém precisa para cruzar das trevas à luz. Porque no fim, todos somos casos de Deus. E Ele nunca erra o diagnóstico.